Oi galera, eu sou o João e hoje bora pra falar um pouquinho sobre as heranças do Império Romano. A cidade de Roma, ela começa a crescer e se expande ali para a Europa, parte do Oriente Médio e o norte da África. E a máquina do Império Romano, à medida que eles iam tomando essas regiões, todos os povos conquistados deveriam se submeter ao domínio e também cultural. Então, o idioma e as leis romanas passavam a valer naquela área conquistada. O latim ele vai surgir lá no século VIII a.C., na região do Lácio, na Itália. E o latim vai se tornar a língua oficial do Império Romano a partir do século III a.C. Com isso, cada região que eles conquistavam era um imposto o latim, principalmente por ser uma língua extremamente concisa e fácil de ser absorvida. O alfabeto latino tem poucos caracteres e com isso a língua era bem fácil de ser utilizada pelos povos conquistados. E ele vai durar desde da formação do Império até o fim do Império no século V depois de Cristo. Com as invasões germânicas no século V e com a sua ocupação dos territórios do antigo Império Romano, principalmente na Europa, vai começar a haver uma mistura entre as línguas dos povos germânicos e o latim. Com essa mistura surgiram vários idiomas chamados neolatinos, que são idiomas que têm como origem a mistura desses dois idiomas. Então o galego, que depois vai dar origem para o português e para o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. E com isso, várias línguas que nós utilizamos até hoje têm como sua base o latim. Fora isso, o latim ainda é usado como idioma oficial do Vaticano e dos documentos oficiais da Igreja. E o alfabeto latino é o alfabeto mais utilizado na atualidade. E no caso do direito, que é outra grande herança do Império Romano, vai começar em 450 a.C., quando os romanos criam a Lei das 12 Tábuas. E ele vai ser a base de todo o direito romano, que é a base do nosso direito moderno, inclusive. A Lei das 12 Tábuas foi sendo alterada com o passar do tempo para se adaptar às mudanças da sociedade, mas ela valia por todo o Império. Segundo um legislador chamado Ulpiano, do século I, século II, o direito romano ele baseava-se no seguinte princípio, abre aspas, viver honestamente, não lesar os outros e dar a cada um o que é seu, fecha aspas. Com a queda do Império Romano no final do século V e a sua divisão ali no final do século IV, metade do Império, que é o Império Romano Oriental, sobreviveu apesar das invasões germânicas na metade ocidental. Na metade oriental, eles mantiveram esse direito vivo. Em 1527, a mando do imperador Justiniano, eles vão organizar um conjunto de leis chamados Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil, que era um compilado de leis romanas que valiam no Império Bizantino, no Império Romano Oriental e no futuro Império Bizantino. E as bases do Corpus Juris Civilis vai ser também a base do direito que era da Lei das 12 Tábuas e vai se manter para o direito dos nossos dias. Três grandes princípios que são heranças desse código são: ninguém pode ser preso pelo que ele pensa, ninguém pode ser retirado à força da sua casa, e que o encargo da prova fica com quem acusa e não com quem se defende. Então são três grandes princípios, entre outros, que sobreviveram ao tempo, que estão na nossa sociedade até hoje. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.